Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por essa tão maravilhosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, iniciando mais um culto. Convido a todos, vamos nos colocarmos em pé neste momento. Nós vamos fazer mais uma oração, dar continuidade ao nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite muito especial para as nossas vidas. Deus tem algo preparado para mim e para você neste culto, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos por esse privilégio, por mais uma noite, nós estarmos em Tua casa, reunidos, Senhor Deus, em Teu nome. Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que também estão nos seus lares, Pai. Nós queremos ouvir a Sua voz falando conosco nessa noite, Pai, que a cada louvor, a cada palavra que for entoada, Senhor Deus, que seja, Deus, tenha o nosso coração como alvo, Senhor, as palavras vindas do céu, diretamente às nossas vidas. Nós cremos que este culto será uma bênção, Pai, por isso, fala conosco, que assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, para a nossa irmã Solange estará aqui nos auxiliando neste momento, louvando ao Senhor Jesus. Jesus é um Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocarmos em pé neste momento. Convidar aqui o nosso irmão Diácono Nicodemos, estará fazendo a leitura oficial do culto nessa noite, também seguido de uma oração. Os irmãos que estão aqui ou estão nos seus lares, que desejam fazer o seu pedido de oração, nós temos aí o número do WhatsApp. Os irmãos podem assim fazer, que nós estaremos orando até o término do culto. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Abramos a nossa Bíblia, irmão,
em Mateus. Nossa Bíblia em Mateus. No capítulo 24. Mateus 24. A partir do versículos 36. Que diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, o vosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Todos necessitam de oração, né? Altíssimo e soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui na tua casa, na tua presença, para louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Que nesta noite, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo venha adentrar no lar daqueles que estão nos assistindo, Senhor Jesus. Venha abençoar as pessoas também que estão aqui também louvando e adorando o teu santo nome. Pai, nessa noite queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. É por isso que nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Pai. Fica conosco nessa noite e desde já te agradecemos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, neste momento vamos continuar louvando ao Senhor Jesus, juntamente com o nosso grupo de louvor. Você abre o seu coração, abra a sua alma. Vamos continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus
teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estaremos nesse momento cumprindo o nosso culto, a nossa ordem e também a ordem, digo, do nosso Deus. O nosso culto ele é completo com nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas contribuições. Enquanto a irmã Solange estará louvando a Deus, nós podemos estar contribuindo através das redes sociais, os irmãos que estão nas redes sociais, através das nossas contas bancárias, que sempre está passando o seu vídeo, e também o número do Pix é o CNPJ da igreja, e vamos contribuir com alegria o nosso coração. E para tanto eu os convido para que nós abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, que nos fala de gratidão a Deus, e todos nós devemos ser gratos ao Senhor. Assim está registrado no livro dos Salmos, o Salmo 103, os primeiros versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sará todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém. Vimos nesse texto, quando lemos, o que Deus é para nós, a sua longanimidade, o seu amor para conosco. Temos vida, temos saúde, temos paz, temos família, temos nosso trabalho, a qual nos dá o nosso sustento. Tudo isso provém da bondade de Deus. Como nós podemos retribuí-los?
assim de uma forma muito especial, com o coração alegre, satisfeito e também agradecido a Deus. Ele recebe as nossas contribuições assim. Curva a sua cabeça, nós estaremos orando. Em seguida, a irmã Solange estará louvando ao Senhor. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a ti, Senhor. Nesse momento, a tua igreja presencial e online estarão contribuindo, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, a cada contribuinte que está contribuindo, bem como aquele que tem o desejo, mas não tem as condições. Assim abençoa-os eles também, que possa assim o fazer. Querido eterno Deus, somos gratos por tudo que tem feito por nós, pela paz, pela saúde, pela comunhão, pelas bênçãos, Senhor, e também está reunido sempre em família. É o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Glória a Deus. Como se pode louvar a Deus nessa noite? Amém? Meus irmãos, vamos nos colocarmos em pé. Chegou um momento muito especial do nosso culto nessa noite. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que os hinos que aqui já foram entoados já têm enchido o nosso coração, mas crendo que Deus agora há de falar conosco através do nosso irmão Fábio, que será o porta-voz da palavra de Deus nessa noite. Amém? Nosso irmão Fábio. Luiz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa rica oportunidade que temos de mais uma vez, pela oportunidade de estarmos para falarmos da palavra do Senhor. E a todos quantos de me ouvir também nessa noite, que o Senhor Jesus possa entrar nos vossos lares e fazer uma grande obra. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, abre a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, e o verso de número 14. Glória a Jesus. Livro de Marcos, capítulo 9, e o verso de número 14, que diz assim a palavra de Deus. Marcos 9 e 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou os escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, despedaça e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém, irmãos? Pode tomar os vossos assentos. Graças a Deus pela palavra de Deus. Nós que estamos aqui fomos libertos, transformados e regenerados pela palavra do Senhor. Em cima desse texto, a qual nós vemos em outra tradução, a epígrafe desse texto, sobre um jovem possesso. Na minha diz o jovem lunático. E, meus irmãos, Jesus aqui, ele após descer do monte da transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, Jesus se manifesta no meio daqueles homens que eram seus discípulos. Portanto, então eles poderiam sim estar atendendo aquela manifestação e crer que era a vontade de Deus. E quando eu olho no próprio texto sagrado, Jesus, quando ele desce
agora daquele monte. Lá embaixo ficaram alguns discípulos de Jesus, e em seguida tinha alguns doutores da lei, alguns escribas, alguns homens que estavam interrogando Jesus. E tem mais, havia ali uma situação, havia um jovem, havia um menino que estava entre alguns discípulos com a multidão. Jesus estava no alto monte. Quando agora desce com os seus discípulos do monte, Jesus dá uma ordem para que não contasse a ninguém a manifestação que teve. E as coisas de Deus é para quem entende e compreende, e as coisas carnais são para aqueles que não entendem ainda as coisas de Deus, somente é da carne. E Jesus, quando desce e vê aquela multidão rodeando os seus discípulos, e também alguns doutores da lei questionando os seus discípulos, porque essa era a função dos escribas e dos fariseus, alguns doutores da lei daquela época, era questionar a Cristo da sua doutrina, questionar os seus discípulos a respeito da doutrina e das coisas de Deus. E Jesus, vendo alguma multidão, observa Jesus para vir saudá-los, e vem correndo ao próximo de Cristo. E Jesus agora interroga eles, dizendo aos escribas, alguns doutores ali, dizendo: o que discutes com eles? E a Bíblia vai dizer que dentre aquela multidão, um homem se manifesta e diz assim: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, espírito de possessão, está possesso, e esse espírito tem causado alguns transtornos na vida desse meu filho, e trazia algum transtorno na vida desse jovem. Eu estava lendo essa passagem em casa, e irmãos, o texto mostra hoje uma realidade muito grande. Em cima das pessoas que estão me ouvindo, e que hão de ver também essa mensagem, Deus, Ele é aquele que traz a cura, é aquele que traz a libertação, é aquele que traz a salvação. Nós que estamos aqui nessa noite, graças a Deus, um dia esta palavra nos alcançou, e hoje estamos libertos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Mesma coisa Deus tem poder para fazer e continuar fazendo uma grande obra até nos dias de hoje, até na geração de hoje. E o que me chama muito a atenção é o verso 19 do capítulo 9, que diz assim: e ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Para que eu possa dar continuidade a uma linha de raciocínio, Lucas capítulo 6, vamos ler alguns versículos, até mesmo para aqueles que há de ouvir esta mensagem. Lucas capítulo 6, o verso 17, diz assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia. Aí Jesus vem decorrendo agora algumas bem-aventuranças. Porém, estamos falando aqui a respeito de um mesmo texto que nos traz aqui uma conexão a respeito de enfermidade, de espíritos imundos. E a Bíblia, irmãos, ela é enfática. Jesus, quando chama os seus discípulos no capítulo 10 de Mateus, designa para eles algum chamado, e também coloca sobre a vida deles autoridade e poder,
para expulsar a enfermidade, curar os enfermos e no nome do Senhor fazer sinais, prodígios e maravilhas. Porém, quando nós olhamos aqui esse texto, costumeiro a gente dizer, pois Jesus ele desce do monte. Então Jesus ele está descendo agora, após o sermão do monte, ele desce agora a um lugar plano e começa agora a conversar aqui com os seus discípulos. Muitos estavam ali querendo ouvir a palavra de Deus. E numa conexão a isso, pois muitas pessoas sempre entendem que a palavra de Deus ela tem que ser correta, verdadeira e direta. E nós que estamos aqui nessa noite, nós cremos na palavra de Deus como poder para as nossas vidas. Ela não muda, ela é verdadeira e ela é poderosa para transformar a vida do homem. É claro que muitos não entendem dessa forma, muitos não vê dessa forma e procura outros recursos. E a multidão aqui, Jesus agora vem de encontro com este povos. Não era somente aqui os judeus ou os seus discípulos, mas aqui tinha os da Judeia, de Jerusalém, de Tiro e Sidom, que veio por intermédio daquilo que ouviram falar de Jesus, dos seus sinais, dos seus prodígios e das suas maravilhas. É claro que o nome de Jesus estava sendo notório naquela época, porque Jesus agora veio pregando uma doutrina diferenciada das outras nações e dos outros povos, e vinha falando sobre a salvação, sobre ressurreição, e aquilo trazia muitas das vezes, queridos, um contraste muito grande para aquela época. Mas o que não poderia deixar de se entender era que aonde Jesus chegava tinha milagres, aonde Jesus chegava tinha cura, aonde Jesus chegava tinha libertação, aonde Jesus chegava tinha salvação. Então isso era notório, o nome de Jesus começou a se proliferar e se espalhar aos confins da terra. Por isso a gente vê que todos os que estavam ali, no verso 18 do capítulo 6 de Lucas, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram-lhe curados. Eram curados. Perceba que Jesus aqui, ele mostra para nós, queridos, o intento de fazer a vontade de Deus. O capítulo 14 de João e o verso 6, ele vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todos hoje tentam procurar um caminho. Muitos querem achar e encontrar um caminho. Muitos querem passar por muitas portas. Mas somente Cristo é o intermediário entre Deus e os homens. Se não chegar até Cristo, não vai direto a Deus. Então, eu já quero abrir aqui um parênteses para dizer àqueles que hão de me ouvir essa mensagem, nesta noite, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Não tem outro intermédio, não tem outro atalho, não tem caminhos que possa chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. E sendo assim, livro de João, capítulo 10 e o verso 9, bendito seja o nome do Senhor, diz assim: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, então Jesus, lá no livro de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 10, verso 9, ele vai dizer: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Jesus. Então Jesus é a porta. Então entenda nessa noite
que Jesus Cristo, Ele pode transformar a tua vida, se você entender que Ele é o caminho, e se você compreender que Ele é a porta para você entrar. Saiba de uma coisa: Jesus tem vida nova para ti. Jesus pode hoje transformar a tua vida e você ser liberto e salvo para a glória do nome de Jesus. O livro de Lucas mesmo, no capítulo 3 e o verso 4 e 5, aleluias, capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: e segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então perceba, irmãos, que quando Jesus está no monte, ele desce a um declive, ele chega num lugar plano, aonde nós lemos no capítulo 6 e o verso 17 de Lucas. Jesus conversa de igualdade com todos que estão ali, de outras nações, de outros povos. Jesus, ele vem e conversa de igualdade, sem estar em lugar alto ou lugar mais baixo do que eles. Pelo contrário, Jesus chega num lugar plano. E muitas das vezes há esta conexão lá fora de se entender que nós temos que falar um olhando na frente do outro, olhando no olho, né? Tendo aquela visibilidade e mostrando também autoridade. E Jesus, então, como Filho de Deus, ele vem diante daqueles homens de Tiro, Sidom, os da Judeia, os da Jerusalém, e ele então agora, após descer o monte, ele chega no lugar plano, e Jesus agora quer mostrar para mim e para você, que me ouve, que estes caminhos tortuosos, Jesus pode endireitar. Os caminhos de trevas, Jesus pode trazer luz para as vossas vidas e o nome dele ser glorificado. Aleluias. Nós entendemos dessa forma, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Jesus, ele não faz contraste com ninguém. Pelo contrário, nós somos hoje filhos de Deus. Mas Jesus, ele veio para salvar a todos aqueles que se haviam perdidos. Então a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas sendo justificados pela graça e redenção em Cristo Jesus. Então Jesus tem poder, aleluias, para fazer uma obra. Jesus tem poder para fazer um milagre e o nome dele continuar sendo glorificado nas nossas vidas. Livro de Lucas, irmãos, capítulo 2 e o verso 32 diz assim a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 2 e o verso 32: luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Uma posição aqui bem importante. Jesus agora, quando veio ao mundo, ao 8º dia, Jesus é apresentado no templo. Simão agora pega aquela criança e dizendo: Senhor, despede o teu servo em paz, porque hoje os meus olhos viram a salvação de Israel, a salvação do mundo. Então a manifestação maior, aleluias, é de Jesus ter vindo para morrer por mim e por você. E quando Jesus lá na cruz do Calvário dá o brado dizendo: Pai, está consumado, o homem teve acesso a Deus por intermédio da morte de Jesus Cristo. Então todo homem hoje tem acesso a Deus, tem que confessar, tem que se achegar e tem que reconhecer o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então nessa noite eu quero vos dizer que nós vivemos hoje um momento um pouco que delicado. O mundo está vivendo hoje algumas situações caóticas, e uma delas retrata muito bem em cima daquele texto a qual nós lemos no livro de Marcos, capítulo 9, aleluias, e o verso 14.
a qual diz muito bem a respeito de um jovem, quando Jesus desce agora da multidão, do monte, junto com alguns discípulos, Pedro, Tiago e João. Alguns discípulos agora, irmãos, estão lá no pé do monte, mas também tem alguns doutores da lei que estão questionando os seus discípulos. Quando Jesus desce, alguns da multidão vê, chega até Jesus para saudar ele. E Jesus interroga agora alguns homens, dizendo: o que discute com eles, com os doutores da lei? E rapidamente um homem se manifesta, dizendo: olha, mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, ou um espírito imundo. E isso nos traz aqui, irmãos, para nós, uma ideia de, hoje, uma realidade no meio da nossa sociedade. Porque isto tem tirado, muitas das vezes, a paz de muitas famílias. Quantos convivem com isso? Eu estava lendo esse texto e eu vi que não é diferente das nossas vidas nos dias atuais. Hoje, muitas das vezes, esse jovem se encontra em muitas famílias por aí. Hoje esse jovem se encontra, muitas das vezes, dentro de muitos lares, e de pessoas que hoje não conseguem, não sabem lidar com esta situação. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo pode trazer libertação, que Jesus pode trazer a cura, e que Jesus pode trazer a salvação a todos aqueles que precisam nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, a gente vê aqui Jesus dizendo para o pai daquele menino: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. É uma evidência, quando Jesus agora, ele responde aquele homem em um meio de uma grande multidão, eu vejo aqui a incredulidade do homem sendo manifesta. A geração incrédula, que não crê no poder de Deus e que não confia no poder de Deus. E é o que nós temos vivenciado muito nos dias de hoje. Porque hoje as pessoas crêem naquilo que ela quer acreditar. Ela aceita aquilo que ela é bom para a sua vida e para a sua alma, mas não pela palavra de Deus, a qual pode regenerar o homem. Nós vemos que este jovem possesso de um espírito imundo, ele estava totalmente agora sobre uma força maligna, a qual pegava ele de um lado para o outro, o jogava em algumas ocasiões em águas, em outras ocasiões em fogo, querendo tirar a vida dele. E o seu pai, desesperado, chega diante do mestre agora e apresenta essa situação. É a realidade hoje, irmãos, e não tem como tampar os olhos para isso. O mundo jaz do maligno. Todos pecaram. Após o pecado, ao qual eu já citei aqui em outras oportunidades, o homem se distancia de Deus e os pensamentos maus, a violência, a maldade começa a nascer no coração do homem. Lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 5. E nós vemos que o homem agora passa a ter essas situações devido ao distanciamento de Deus, devido estar longe de Deus. E eu quero dizer que este homem já não tinha mais a sua fé. Pelo contrário, os escribas aqui não tinham fé nenhuma. Os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele espírito maligno daquele jovem. Também não tinha fé. O pai daquele menino se manifesta no meio de uma multidão. Primeiro, ele tinha uma fé dependente. Porque naquele momento ele estava dependendo de Deus, dependendo de Cristo para uma ocasião na sua vida, para uma situação
na sua vida em que o seu filho estava vivendo? Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, gastou tudo que tinha, foi em várias portas, médicos, e nada encontrou. Não é assim muitas das vezes o que acontece com a tua vida? Não é assim você que me ouve? Exatamente os recursos que você acha que você tem e que pode trazer solução para o teu problema, você acha que toda a tua riqueza, o teu dinheiro pode trazer a alegria da tua alma ou a solução do teu problema, e não pode. Mas aquele homem agora, ele manifesta em cima de uma incredulidade, a sua fé dependente. Dependente do quê? Depender de Deus. O homem tem que entender que depende de Deus. O homem tem que entender que vai depender de Deus para todas as ocasiões. Que vai precisar de Deus nessas ocasiões. Porque todo o seu recurso, nada trouxe benefício. Aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, ela padecia. Tinha dinheiro, gastou tudo que tinha. Buscando médicos, buscando recursos, mas ela não encontrou a solução do teu problema. Quando ela se encontra com Jesus, ela corre aos pés do mestre, toca na orla da sua veste e pede misericórdia para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele precisa fazer um milagre em meio a uma geração incrédula, em meio a uma geração que não confia, em meio a uma geração que não crê, em meio a uma geração que não acredita. Eu quero dizer que Deus pode fazer um milagre sobre a tua vida, que Jesus pode libertar o teu lar, libertar a tua casa, libertar a tua família, e o nome dele ser glorificado. Aleluias. Não perca a esperança, corra até o mestre. Tenha uma fé pública, confessa publicamente. Olha o que diz no verso 20: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Agora aquele pai, ele se manifesta no meio daquela multidão. Eu tenho meu filho com problema. Ele está passando por isso e passando por isso. Tem hora que nós precisamos manifestar a nossa fé. Tem hora que nós precisamos manifestar publicamente aquilo que nós queremos ver, o que Deus quer nas nossas vidas e aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Porque aquele homem já estava incrédulo, então dentro dele ele já não cria mais. Com seus conhecidos, já não cria mais. Mas quando você se manifestar de forma pública e dependente de Deus, saiba que tudo vai mudar na tua vida. Saiba que tudo vai acontecer na tua vida. E é o que eu quero te dizer: Jesus pode aplainar os seus caminhos. Jesus pode trazer solução para o teu problema. E Jesus pode resolver a tua situação. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como um dia Jesus curou a minha alma, assim como um dia Jesus me libertou, estávamos no lamaçal do pecado, num charco de lodo, mas Jesus me pegou, me colocou de pé, e hoje eu glorifico e exalto ao nome do Senhor Jesus. Tinha uma enfermidade espiritual que ninguém podia solucionar o meu problema. Fui em várias portas, mas quando eu entrei na casa do Senhor, aleluias, a minha alma foi liberta, e o nome de Deus até hoje está sendo glorificado. Então eu quero te dizer nessa noite, você que me ouve, creia na palavra de Deus, busque recurso em Deus, e confesse publicamente que você precisa de Jesus na tua vida, e Ele vai entrar no teu lar, Ele vai entrar na tua casa, e o nome de Deus será exaltado na tua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade, que Cristo Jesus possa continuar abençoando as vossas vidas, no nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Quantos podem, meus irmãos, nessa noite agradecer a Deus por essa palavra? Tenho certeza que alcançou os nossos corações, fomos abençoados, nós aqui na igreja, você também no seu lar.
E nós queremos fazer um convite aos que estão aqui na igreja, também os que nos acompanham. Você que se identificou, se viu talvez neste contexto de pouca fé, diante de uma situação tão difícil de resolver na sua vida, Cristo Jesus é o único que pode resolver o seu problema. E o maior problema da humanidade é a salvação da sua alma. Aonde vai a sua alma após a morte? Jesus está aqui com as mãos estendidas para abençoar a sua vida. Neste momento nós vamos louvar a Deus com mais um hino juntamente com o nosso grupo de louvor. E após nós estaremos orando por você que tem aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador. Vindo águas agitadas, vou com ele andar. Encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras, viver o Salvador. Vindo águas agitadas, vou com ele andar. Encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus,
Meu Deus pode fazer muito mais. Somente crer e o deserto vai florescer. Somente crer e o deserto vai florescer. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto, agradecido por tudo que Deus tem realizado nesta noite. Amém? Vamos nos colocarmos em pé. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Estarei lendo, orando, porém antes da oração passando também a agenda da nossa semana, da nossa igreja, as atividades. Mas vamos lê-lo aqui, os nossos pedidos que têm chegado pelas redes sociais. Franciele, ela está pedindo oração por ela e também por sua família, bem como Edileide pede oração em favor de Laura. Jefferson, ele pede oração em favor de Emerson Melo. Esses são os pedidos dos nossos amigos, irmãos que necessitam dessa oração especial. Amém? Irmãos, nossa programação da semana, domingo pela manhã nós temos a nossa abençoada escola dominical a partir das 8h30, nosso culto às 17h30, nosso primeiro culto, e o segundo culto às 19 horas. Todos aqui são bem-vindos. Os irmãos que estão acompanhando dos seus lares, você também é o nosso convidado especial. Toda a região da nossa cidade e na cidade circunvizinha nós temos uma igreja. Nós vamos orar por você que aceitou Jesus nessa noite, você que abriu o seu coração, juntamente com esses irmãos aqui que pedem a oração. Lembrando também que do dia 27 ao 29 deste mês de julho, nós estaremos aqui em nosso templo sede, a Escola Bíblica da Juventude. Todos são convidados, estaremos aqui reunidos, estudando a Palavra de Deus. Será momentos abençoados na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por este culto tão maravilhoso, pelo seu Santo Espírito que manifestou no meio de nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado nessa noite, Pai. Queremos apresentar esses pedidos de oração que foi mencionado, Pai. Também aqueles que estão neste momento com as mãos erguidas, que talvez não tenham aqui citado seus nomes, mas clamam, Senhor Deus, por uma intervenção divina. Venha, Senhor, abençoar a cada um dos teus filhos, dando a eles, Senhor Deus, saúde, livramento, graça, Senhor Deus, resolvendo os problemas, aquilo que eles necessitam nessa noite, Pai. Venha também nos abençoar, nos dando uma noite de paz e descanso e um restante de semana abençoado debaixo da tua graça e da sua proteção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos: amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.